Sejam todos muito bem-vindos. E você que tá ligado, continue conosco. Tem Band News na área comigo, Elton Novaes, Thiago Valu, Thiago Fernandes. Aproveita para se inscrever no canal, aproveita para dar um like na transmissão, por gentileza, nunca pedi nada, mas se inscreva também no canal. Inclusive ganhou o seu jogo e o Vitão... Empatou seu jogo e o Vitão saiu machucado. O Juninho, outro zagueiro, também saiu sentindo, só que na zona mista ele passou dizendo que não parece ser nada que preocupe, mas o Vitão, que é o melhor, mas disparado o melhor zagueiro, aliás, empatou no final, o Bahia saiu na frente, ele empatou. E o nosso colega Gustavo Gulfo, da Band News lá de Porto Alegre, inclusive avisou, ó, o Bahia sai na frente no segundo tempo, o Inter vai lá e empata o jogo, etc e tal. Grande Gulfo, de vez em quando ouve a gente. E aí o que acontece? O melhor zagueiro do Inter, mas é muito bom zagueiro, não vai pro jogo. Não deixa de ser, entre muitas aspas, uma boa notícia. Eu acho que o jogo ontem, eu não consegui assistir o jogo na sua plenitude, por estar trabalhando no momento, mas acho que não tira nada das preocupações que o Cruzeiro tem que ter, né? Bastante preocupado com o Internacional, especialmente depois da partida que fez diante do Santa Fé. Aliás, ontem eu assisti atentamente os 90 minutos entre Mushuki Runa e Palestino, várias anotações aqui. Mushuki ganhou. Ganhou e o placar foi mentiroso, assim, deveria ter vencido por uma diferença melhor, tem alguns nomes interessantes, mas isso a gente vai deixar para falar na próxima semana, quando formos tratar da Sul-Americana. É um jogo que estou muito curioso para ver qual Cruzeiro vai entrar em campo. Acho que teremos mais uma vez alterações do Leonardo Jardim. Não creio em mudança de sistema. Aliás, é curiosa essa coisa de sistema, né? Eu estou me referindo ao sistema aqui. O Felipe Luiz ontem contra o Deportivo Táchira, o Flamengo, não há comparação em termos de elenco e nem em termos de tempo de trabalho do Felipe Luiz. Mas ele entra com uma ideia muito similar a ideia do Leonardo Jardim na partida aqui contra o Mirassol. É um 4-4-2, jogadores de velocidade pelos pontos extremos, né? Pela direita o Michael, pela esquerda o Cebolinha, enfim. E até o Flamengo joga pro gasto, né? Vale também uma reflexão, até que ponto a gente fica querendo que os times vão neste primeiro momento na Libertadores e na Copa Sul-Americana e deem grandes espetáculos. Com isso que eu estou dizendo, não é para normalizar a derrota. A derrota para o Cruzeiro, ela é vexatória, ponto. Para o Santa Fé, penúltimo colocado do Campeonato Argentino no seu grupo. Mas, voltando ao Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem uma missão duríssima. O Internacional é um time muito encaixado, é um time que ele joga a maneira que for necessário jogar o jogo. Jogos oficiais invicto, hein? Fica mais com a bola nos pés. Se precisar jogar em transição, joga. Tem muito recurso. Ontem foi uma grande partida com camisa 10, que o Thiago Alan gosta Patrick. muito, eu também gosto. Nossa, você joga demais. Partidaça do Alan Patrick. Cara, então, tem uma assim, jogada que ele pegou a bola no campo de defesa. 4 jogadores do Bahia pressionando. E ele só chamando, dando tapa. Ele joga demais. Quero saber mas muito ele joga qual muita bola. a ideia do Jardim, um time... Mas não dá pra repetir o que ele fez nos jogos anteriores, viu, Valor? Então Você tem fala que em jogar qual tudo sentido? pra cima. Você fala nos dois volantes, nos 4 atacantes? Ele fala que não são 4 atacantes, mas eu ainda acho que são quando o time tem a posse de bola. Respeito, mas eu acho que não dá. Eu acho que não dá pra repetir isso. A gente tem que olhar pra esse time do Cruzeiro e entender quais são as limitações dele. O próprio Jardim tem que fazer isso, pelo menos na minha cabeça. E, velho, eu, assim como você vai ficar pé da vida comigo, eu abominava a ideia do torcedor cruzeirense. O Matheus Henrique tem que ser o camisa 10, o Matheus Henrique. Se o Pereira não vai, que seja o Henrique. Que seja o Henrique, velho. Eu não confio no Eduardo ainda, 100%. Eu acho que o Henrique tem qualidade pra isso. Então, tenta montar um meio-campo mais forte. Tem quase certeza. Um meio-campo mais forte. Meio-campo com 3? Volta.
nem eu tô Monta acreditando que eu seu tô meio falando campo isso, aí, mas Thiago. mantém o Wallace e Romero. E coloca o Matheus Henrique. o Matheus Henrique na do Christian, não aberto pela direita. tô com o Centralizado, Thiago, como camisa 10. Tô com o Thiago. E aí na esquerda você coloca o Dudu, na direita você bota o Wanderson, É que ele não vai, centralizado você bota é que ele vai jogar, o Gabigol, deve jogar no o Jorge. 4-4-2 de novo. Eu sei que você Pois discorda. é, não É. pode. Mas por que não pode? Por que essa dando coisa... errado, Valuzinho. Não, mas tá dando errado 2 jogos. Vocês Cara. já conseguiram esse diagnóstico? Não, vocês não falem, pô, é só ele que Não, tá você falando. tá Você nessa também também. falou, Não, Você tá não, nessa. não pedi pra mudar esquema, não. Não vem colocar você já palavra falou na que... minha boca, não. Você falou que os jogadores não são afeiçoados Não, ao não, esquema não, dele. não, Isso, o que eu já falei é o falou, seguinte, exatamente, o Thiago. elenco do Cruzeiro é avesso ao que o treinador quer. E você sabe que é uma verdade. esse Não, elenco não, é não, o avesso a elenco tudo é que avesso. todos os Eu não técnicos falei pra dar querem há cavalo quase de um pau, ano. eu não falei pra dar cavalo de pau no sistema, não. Você colocou Mas isso na eu sua tô- cabeça e começou a falar que eu que falei. Quem tá falando é ele. É Meu como nome é Everton o Guimarães. Flamengo Muito joga, prazer, o Flamengo irmão. joga, Everton o Guimarães, Flamengo Thiago joga, Fernandes. o Flamengo joga HG, assim. não tô te Então entendendo. você tem que falar pra ele, O não é pra Flamengo mim. joga assim, não, você tá nessa também. O Aqui Flamengo você tá joga. nessa. O Flamengo joga assim, tá bem. O Atlético joga assim. O Atlético joga assim, com O- variações. Mas o elenco do Flamengo cabe esse tipo aí de movimentação. Gente, mas vocês já conseguiram detectar que em 2 jogos não cabe? Não, eu não, acho. não, eu tô te Vamos falando que é um largar, pouco de informação. vamos colocar 3 É zagueiros. um pouco de informação. O cavalo de pau no elenco vai Tá ser bom. na janela. Como? Você vai ver. Como que Cara, você vai fala? ver. Esquece Como a que você janela. fala? O Cruzeiro tem muita vida até lá. Meio campo arame liso. Total. Meio campo arame liso. Meio campo do Contra, Cruzeiro não, contra não o existe. Internacional, Então, peraí, contra o então você Internacional concorda não comigo, pode velho. ter arame liso. Você concorda? Então você concorda comigo. Não é só formação, Thiago. Mas, cara, Mas essa primeiro formação pra passo é mim tá mudar a certa. formação, Essa senão- pra mim tá necessariamente. Pode colocar qualquer formação. Se os jogadores não jogarem, nada vai dar certo. Mas Sim. é ocupação de espaço. Nada Você vai pega, dar você certo. pega, por exemplo, você quer ver o Matheus Henrique mais avançado, meio que armando, né? Se você pega o Matheus Henrique, cara, e põe o Matheus Henrique pra ficar correndo atrás de lateral, dando bote dentro da área, Então, mas é um eu tô problema. pedindo. Então nós estamos falando, não necessariamente você precisa mudar peça, você muda a postura, cara. Mudar a Você- postura. você muda a formação, Eu você falei pode com manter vocês. as mesmas Eu peças falei que com jogaram vocês no que contra o- Romero e o Wallace difícil, eventualmente sim, né? Você tá ganhando um jogo, precisa segurar, você coloca os dois ali pra cercar e tal. Eu acho pouco provável. Aliás, o Valu pode ter informação, eu não tenho. Não, Ele não vai tem. manter o Vidalba de lateral Não esquerdo? sei, não tem. Não tem essa informação. Porque se você tem um jogador que corre pelo setor ali, você tem Eu não um jogador ficaria que marca surpreso, melhor. eu não Ele ficaria meteu o surpreso Kaique. do Marlon aparecer. Eu Ou não do ficaria- Marlon. Pois eu não é. ficaria surpreso. Então, assim, eu não sei, eu acho que ele Eu vai ficaria mudar. e manteria o Vidalba. Eu acho que a postura do Cruzeiro contra o Inter vai ser diferente. Mas não duvido que ela seja mais ofensiva, não. Mas ofensiva. De jogar de forma mais reativa. É chute, tá? Não tem nenhuma informação. Eu acho que ele vai se expor menos lá. Eu acho que ele vai se expor Quem se menos lá. expõe contra o Inter hoje, gente, jogando no Beira-Rio? O time tá invicto em jogos oficiais, cara. É muito difícil. O Inter é um timaço, muito bem treinado. Por isso você não vai, você vai chegar lá querendo Vocês viram o de peito Bahia aberto. ontem marcando o Inter na Fonte Nova? Vi. Ô Everton, e justamente por isso, você tem que ter um meio de campo com mais pegada e mais forte. Mas Você, vai ficar os dois de novo? Você quer uma Colocaria os mudança. três. Você quer uma mudança também no elenco, só que você não tá sabendo pedir. É isso. Essa é a verdade. Você quer mudar uma mudança no elenco. No elenco, elenco? não, na formação, desculpa. Que loucura. Você quer uma mudança na formação, mas você não tá sabendo pedir. 34 Tudo que Não, você a tá falando mudança aqui, que, tudo que não, você tá a falando aqui, mudança, HG, de não, a acordo com mudança essa que a formação. mudança que eu queria ver no Cruzeiro, ela não vai acontecer. É de Qual? postura. Que era a entrada do Matheus Pereira no meio-campo. Agora Cê- não vai acontecer. cê o Matheus tra- não vai aí, jogar. aí a escolha de Romero ou Wallace, com o Matheus Henrique e o Matheus Pereira. É aquele time que tava jogando, pô. É isso. É o meio campo que tava É, jogando. que Lá eu no acho- início do campeonato. Wanderson, Dudu e Gabi no ataque. Sim. Sim. É o que eu quero também. Então Só que se o Matheus Pereira teria que mudar. o Beato Valu, você não tá de acordo? Eu vou chamar Claro já. que não. Tô totalmente em desacordo com todos vocês. Então você tá. Faz parte. Então ele tá de acordo com o que tá perfeito. dando errado. Isso. Você tem Parabéns. compromisso. Você tem compromisso com o erro. né? Verdade. Você tem não, compromisso para- com o erro. boa, Nós boa. somos foda. Não, eu Boa. tenho compromisso. Isso Você aí, tem eu compromisso com o erro. É, O não, Valu tem parabéns. compromisso com o Dois erro. jogos já deu errado. Você tem compromisso Tá bom, com o erro. Tá bom. Então por isso que você nunca é eleito. Não tem problema. Não Larissa quero de ser Oliveira, intervalo, voltamos já. Sai daí não, que o Thiago tem uma bomba aqui daqui a pouco. Internacional invicto em jogos oficiais na temporada, jogando em casa e é um time muito bem ajustado. Mas é muito bem ajustado. E é lá que o Cruzeiro vai tentar quebrar exatamente esses números de jogos oficiais do Inter na temporada. Valuzeiro? É, jogo dificílimo. Ontem eu vi parte do jogo do Inter contra o Bahia, um time que o Roger Machado hoje tem completamente o time nas mãos, né? O time joga de tantas formas diferentes e com ótimos jogadores. O Alan Patrick
jogando muito, todos jogando muito bem. O Wesley, que passou aqui pelo Cruzeiro, um grande personagem lá no Inter, o lateral esquerdo, enfim, é um time realmente muito encaixado e o Cruzeiro tem muitas dificuldades, até historicamente é um jogo desses clássicos, né? Assim como também Atlético e São Paulo, Internacional e Cruzeiro, desses jogos cercados de histórias também, e o Beira-Rio com certeza vai estar repleto, torcedor do Inter apoiando muito o trabalho do Roger e a expectativa, né, para ver o que o Leonardo Jardim vai fazer. Eu sou, neste momento, bastante contra aqueles que defendem que o sistema já não deu certo apenas com aí, dois Thiago, jogos começa aí. acontecendo, um jogo no Campeonato Brasileiro e outro na Sul-Americana. Que o Leonardo Jardim precisa, para mim, de um ajuste, talvez nas peças, entre o que ele fez contra o Mirassol e o que ele fez contra o Santa Fé. Mas sistema, ele está em busca de um modo. Como é que você vai mudar algo que você minimamente não tem uma base ainda? Aí vai virar aquela famosa centrífuga futebolística, né? Mas isso, longe de estar com a razão, é só um ponto que eu defendo neste momento, né? Do Cruzeiro tentar fazer algo taticamente parecido com o que fez nos últimos 2 jogos, mas com peças diferentes. E aí muda muito a função e a determinação, mas é realmente um teste dificílimo para o Leonardo Jardim e para o Cruzeiro no domingo no Gigante da Beira-Rio. Não é que o esquema não deu certo pra mim, tá? HG e Valor. É que hoje, pra mim, ele precisa ser repensado. E é hoje, pelo momento que o Cruzeiro tá. O Cruzeiro precisa mudar essa forma de jogar, pelo menos hoje. Isso não impede o Cruzeiro voltar a ter essa forma de jogo daqui 2, 3 semanas, daqui 2 meses, daqui 1 mês, daqui a alguns dias, daqui a um momento. Mas hoje eu não entraria com esse 4-2-4, que é pelo menos a forma que eu enxergo esse esquema adotado pelo técnico Leonardo Jardim, mesmo quando ele utilizou o Christian no jogo contra a União de Santa Fé. O que eu pensaria em fazer agora talvez fosse um 4-3-3, com um cara centralizado, 2 pontas abertos e recuando um dos caras que joga mais próximo ali do Gabigol no ataque para o meio-campo. Eu acho que isso faria o Cruzeiro ter um pouquinho mais de qualidade no meio-campo, competitividade no meio-campo, que para mim é o que faltou nos 2 jogos. Eu posso... Pode, fica à vontade. Posso perguntar uma coisa? Não, Fica à pode vontade. terminar de concluir. Não, é que só isso. Não, pra mim foi o que faltou como de fato. Como é O que Cruzeiro você não teve entende? competitividade. Como é que você entende que num 4-3-3, tirando um jogador do meio-campo, diferente de um 4-4-2, você teria... Não, eu tô te perguntando sem maldade. Eu não consigo enxergar um 4-4-2. Mas sem bola Thiago. Sem a bola a partir do momento que você puder jogar sem bola, você pode jogar no 4-5-1, no 4-1-4-1 sem bola. Mas ele não fez isso. Não, então, não, tô dizendo como você pode jogar. Eu acho que quando você está jogando num 4-3-3 e aí você precisa voltar na marcação, em vez de ser 4-3-3, ele pode virar 4-1-4-1. Você tem até mais sustentação defensiva. Ele me surpreenderia, mas tô também pegando, acho que ele me surpreenderia. Tô pegando como base, eu tento tatear dentro daquilo que ele fez. Eu entendo que os seus comentários não são propriamente o que você prefere, isso, mas o que você tem visto do que o técnico tem feito. Exato. Eu não consigo imaginar que ele faça isso que eu estou te falando. O que eu gostaria de ver, o Cruzeiro jogando com 3 meio-campistas, e aí até digo aqui, já que o Matheus Pereira não está à disposição, quem seriam os 3 meio-campistas na minha cabeça? Eu colocaria os 2 volantes da forma que eles jogaram, e ainda acho que, cara, não é o ideal, mas colocaria o Wallace e o Romero, deixaria o Matheus Henrique logo à frente deles, e abertos, Wanderson, Dudu e Gabigol. Voltando, na hora de marcar, cara, você recua um pouco mais o Romero, deixa ele ser o cara logo à frente da zaga. Vira um pouco um 4-2-3-1 também, isso, né? Pode ser um 4-2-3-1. Eu pensaria dessa forma agora. E assim, cara, não é demérito. Esse esquema dele eu acho que vai dar certo em algum momento. Mas na sua formação, Romero e Wallace, né? Hoje sim, mas é porque é o que tem. Pode ser, sabe uma coisa que pode ser? Pode ser o Christian. Você tira o Wallace, bota o Romero. Eu queria ver muito o Romero e Christian. Coloca Romero, juntos. Christian e Matheus Henrique. Um ao lado do outro, deixando o Matheus mais solto. E na hora do mexer o time, sabe? Mas e aí o Dudu e o Wanderson. Ou só o Cruzeiro? Eu tô pensando mais nesse momento no Cruzeiro. Porque eu vejo, é uma boa escalação.
né? Mas, O adversário sendo o Inter do jeito que ele tá, será que não vai ficar faltando uma força maior de marcação? Quando Mas você tem, aí você tem 3 marcadores. Não. Você tem 3 marcadores. Mas você tá soltando mais o Matheus Henrique, não? É bom. Não, você solta, mas ele sabe fazer a composição. Teoricamente, sim. Se todo mundo quer ganhar, em algum momento, você não precisa jogar o jogo inteiro com a bola, não. Em algum momento a bola vai ter que passar no pé desses caras. Isso. Em algum momento o Matheus Henrique vai ter que ficar um pouco mais solto. Em algum momento. Isso Em ficou 90 bem minutos, claro pode no ser 2 jogo minutos. contra o Santa Fé. Né? Então é bom você deu o Vidalba ali como lateral segurando a onda. Eu prefiro. Eu ainda teria o Vidalba como lateral, embora eu não tenha gostado da atuação do Vidalba. Dificilmente eu concordo em tudo que o Thiago fala. Hoje você tá concordando? Totalmente. Eu não tiro uma linha do que o E Thiago assim, falou. eu talvez pensasse no Vidalba, mas eu não gostei do Vidalba contra o União. Mas acho que foi um problema geral do Cruzeiro, não só do Vidalba. Mas eu acho que o Cruzeiro hoje ele fica desguarnecido ainda defensivamente. Essa é a minha única preocupação. Se o Cruzeiro consegue mexer ali a ponto de não ficar desguarnecido nesse primeiro momento, eu acho importante. O meu sonho era ter o Matheus Pereira nesse time aí. Aí você tira o Wallace da formação inicial que eu falei, Recua joga o Matheus Matheus Henrique e Aí volta o time Romero. anterior, o time que a gente Exato. viu no início da Só que temporada. você teria que em algum momento falar para esses caras, olha, todo mundo tem que voltar para marcar. Porque o ponto principal é, vai enfrentar o Inter. Tá jogando bem o Inter? Tá jogando bem o Inter. Pressão, casa cheia. Pressão, casa cheia? Beleza. Todo mundo tem que marcar. Eu acho que Você só segura o o Gabigol. ponto ainda é a competitividade no meio-campo. Eu tô com você. Eu tô contigo. Assim, especialmente, eu não estou jogando tudo para os dois volantes, repito. Principalmente no jogo contra o Mirassol, que eu estive no Mineirão, e tive no jogo contra. Mas o Mirassol, claro, gente, o Inter não tem comparação com o Mirassol. Naquele jogo contra o Mirassol, para mim, os homens que jogaram aberto pelo meio-campo aí, pode ter um entendimento igual do Thiago, os atacantes ou os meias, como disse o Leonardo Jardim, eles cumpriram naquele jogo. Mas se os volantes não morderem, os volantes do Cruzeiro tiveram problemas, com todo o respeito que o jogador merece, com o Chico Kim. Quando você coloca o Chico Kim e olha para o Alan Patrick, você está falando de jogadores de uma qualidade bem diferente, né? É preciso aumentar o senso de combater, né, no meio-campo, ali, especialmente dos volantes. Às vezes eu vejo o Cruzeiro jogar. Você não quer de jeito nenhum o Wallace Não, independentemente de peças, tá? Não, a questão do Wallace e do Romero, veja bem, não é uma vontade minha. Eu juro, eu adoraria que acontecesse. Por quê? Porque em tese o Cruzeiro ficaria com a defesa protegida, em tese, sim, tá? O Valu tem dito aqui e eu concordo. O problema do Wallace tem sido mais com a bola no pé do que sem ela. A bola demora demais, pensa demais e às vezes queima no pé e tal. Então veja bem, o que tem me incomodado, às vezes vendo o Cruzeiro jogar, cara, eu volto lá para 1982, 3, 4. Parece o futebol da década de 80, cara. É um time, quer dizer... Nave muito lenta. Por vezes sim. Claro que não é o que o Jardim quer, o que o Jardim gosta. E nós falamos isso aqui antes, logo da chegada dele. É tudo caminho pra gente ver um Cruzeiro muito parecido com o Botafogo do ano passado. Né? Mais perto do que o Jardim quer são os primeiros 20 minutos contra o Mirassol. Pronto, é mais perto do que ele deseja. Só que isso é o que ele deseja, mas não é o que a gente tem visto. Mas vocês acham que ele vai conseguir que eu bato Matheus muito em cima Pereira? disso, cara. Não é raso, pelo amor de Deus. Quem pede isso, sabe por quê? Porque o Corinthians compensa às vezes, uma limitação, o Garro não tá no meio campo, o time perde em criação, porque o Matheus Pereira deles. Eles compensam competindo, eles compensam correndo mais que o adversário. O melhor exemplo é o União, pô. Em competição, o União é muito inferior, mas muito inferior tecnicamente, mas competiu. E aí conseguiu a vitória. Eu não acho que o União competiu mais do que o Cruzeiro, tá? Eu acho que competiu eu acho que competiu. É porque fica esse retrato, né, Elton? Porque o Cruzeiro não teve um jogador para parar a bola nos pés. Então você tá vendo sempre o União com a bola no pé, mas eu entendo, eu respeito. Eu não consigo... de verdade, não, esse jogo do Cruzeiro contra o União é deprimente, é uma partida pífia do Cruzeiro, é uma partida distante, os jogadores estavam distantes, um entre o outro, não tinha competitividade. Mas aí não é competição. Não, aí não Se os jogadores são distantes um do outro, é desorganização, né? Falta de competitividade. Não, Thiago, eu tô só dando pontos que eu vejo o time pífio do Cruzeiro no jogo contra o União. Eu não estou falando simplesmente da questão de competitividade. Eu acho que o Cruzeiro competiu pouco
frente a uma equipe, uma equipe muito fraca, extremamente limitada. A tabela do campeonato argentino mostra isso e que onde tinha a bola tinha 2, 3 jogadores dessa equipe. O Valu talvez discorde de mim do que eu considero o motivo da derrota, porque eu acho que foi desorganização. Eu acho que o Cruzeiro foi desorganizado contra o União. Eu acho que, cara, não falta em momento algum ali. O União foi mais organizado que o Cruzeiro, que é um absurdo. Pra mim é um absurdo. Aí foi muito mais coisas além. Eu acho que a organização foi muito Mas quando vocês falam de competitividade, aí vocês acham que vai resolver isso com mudança de peças ou vocês acham que é postura? Ah, é postura. É postura? Então, por isso que eu discordo de competitividade. Mas só que tem um detalhe. O que eu penso vai ao encontro do que o Thiago pensa. Você só consegue competir bem, ser um time extremamente intenso, quando você tem organização. É isso que o Léo Jardim está procurando e que ainda não encontrou. Quando esse time estiver organizado, consequentemente, ele corre menos, ele ocupa melhor os espaços, ele fica mais compacto, ele compete mais e ele necessariamente pode se tornar um time mais intenso. Então uma coisa, não são coisas excludentes, cara, não são. A organização leva a um time mais intenso, porque só correria também não resolve, não pode correr errado. Isso é um problema. O que não é problema... Gente, eu falei aqui anteontem sobre... Um desafio que promete não ser nada fácil. O Cruzeiro entrará em campo contra o Internacional com o objetivo de voltar a vencer e acabar com essa fase ruim. Com apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, o Clube Celeste quer a virada de chave contra o Gaúcho já neste fim de semana. O problema é que o adversário vive uma excelente fase. O Inter é considerado por muitos torcedores como o melhor time da temporada. No ano são 14 jogos com 9 vitórias e 5 empates. Além da boa fase do rival, a Raposa vai ter que superar ainda um grande tabu contra o time gaúcho. A última vez que o Cruzeiro ganhou do Colorado foi ainda em 2016. De lá para cá foram 11 jogos, com 6 derrotas e 5 empates, divididos entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Mas neste ano a Raposa pode ter um trunfo a mais: Gabigol. O atacante tem um bom retrospecto contra o Inter. Em 20 jogos, o centroavante já marcou 8 gols e pode ser uma peça fundamental nesta partida. Tá, ele fez 8 gols não jogando pelo Cruzeiro, né? Então é aquilo que eu falo com todo mundo. Cássio é um baita de um jogador, tem uma história maravilhosa. Dudu, um baita jogador, tem uma história maravilhosa no Palmeiras. Gabriel Barbosa, uma história maravilhosa no Flamengo. Tá na hora de escrever a história maravilhosa com a camisa do Cruzeiro. Essa ainda vocês não fizeram. Então, ou seja, bom retrospecto do Gabriel, que ele possa manter esse bom retrospecto dessa vez vestindo a camisa do Cruzeiro. Vai daí, Lauro. Porque Hugo Eduardo está chegando com um provável Cruzeiro. Antes de mais nada, essa certamente não será a escalação do Cruzeiro para o jogo contra o Internacional. Hoje, conversando com a Bebé e com meus amigos no grupo da bancada, eu pensei em uma escalação que, de repente, seria ideal para que a gente possa ter um time com uma transição mais rápida e com um ataque um tanto quanto mais ofensivo, principalmente nesse setor de meio campo. Futebol brasileiro, Jardim, é um futebol que sempre teve muita gente ocupando o meio-campo. Você ganha o futebol, inclusive, com um setor ofensivo que funciona bem e dominando bem o meio-campo. É ali que funcionam as principais articulações do jogo. Então, eu particularmente escalaria o time, pelo menos para o restante da temporada, com Cássio, Fabrício Bruno, Jonatas Jesus, a opção aqui eu coloquei o Kaique, mas manter o Marlon também, Marlon ou Kaique aqui na posição. O Romero, como aquele cara de desconstrução de jogada, o William do lado direito. Agora vem a minha grande modificação. Eu colocaria o Rodriguinho, porque o Toledo sempre elogiou muito o Rodriguinho, principalmente nessa função aqui do meio-campo aqui, atuando para articular e a transição para chegar a bola rápida no ataque. Com o Matheus Henrique um pouco mais avançado, no jogo contra o América a gente percebeu que ele consegue fazer essa função. O Matheus Pereira vai estar aqui pro lado direito, mas com liberdade para entrar nesse setor aqui, com o Matheus Henrique fazendo esse corredor, junto com o William, precisando desse suporte, porque o William quando sobe, ele é bom no jogo ofensivo, mas a defesa fica muito exposta. Então o Matheus Henrique pode dobrar essa marcação aqui, ou de repente ocupar esse espaço pro Matheus Henrique, pro Matheus Pereira centralizar. O Dudu do lado esquerdo, que é o principal jogador do Cruzeiro até o momento, quando entra jogando muito bem, e o Gabriel Barbosa ali na frente. Evidentemente com a possibilidade de você colocar o Kaique Kenji, de você colocar até mesmo o Batistella da categoria de base para começar a jogar no meio da galera, para poder ter um ataque melhor e um time do Cruzeiro para mudar essa história que tá osso, viu, filho?
Essa aí é... Então é isso aí, pessoal. Já que vocês chegaram até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like. A opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícias do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, galera. Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!